Na última semana eu tenho comentado bastante com você sobre movimentos de proteção no Bitcoin. E nos últimos dias eu também venho comentando sobre novas regiões que eu estou de olho para fazer realizações. Hoje a gente vai analisar o mercado, a gente vai olhar para alguns dados e eu vou apresentar para você exatamente quais são as regiões que eu estou olhando para novas realizações. Afinal de contas, hoje eu tenho apenas 38% do meu capital em caixa e eu pretendo aumentar o meu caixa nos próximos dias. E, obviamente, eu vou trazer uma pessoa aqui muito especial também, para que ela possa trazer a sua visão, para que ela possa também apresentar como que está a sua estratégia nesse momento, para que você tenha bastante informações na mão e tome decisões pautadas em dados. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa. Olha só, na última semana aí, ao longo dessa semana, a gente veio comentando bastante sobre essas movimentações que nós estamos tendo no gráfico do BTC. Tivemos uma grande distribuição aqui, eu já apresentei essa distribuição para você através dos dados on-chain, e para mim hoje, mais uma vez, a gente está vivenciando uma nova distribuição, que é exatamente esse canal lateral. Uma das regiões que eu estou de olho para realizar novas posições é exatamente o topo desse canal aqui, tá? Então, nesse momento, quando a gente olha para Bitcoin, 98 mil dólares, para mim é uma região onde eu já tenho interesse em realizações. O que eu vou observar dentro dessa região vai ser exatamente os sinais de reversão. Não vou apregoar uma ordem ali no book de ofertas, simplesmente me desfazendo 100% das minhas posições aqui nessa região. Simplesmente vou esperar que eu tenha dados e sinais de reversão para que eu possa sair dentro dessa região. Mas entenda que aqui para mim já é um ponto onde eu estou olhando para novas vendas. Não só olhando para o price action, mas quando a gente olha ali para os dados on-chain, por exemplo, a gente sabe que o momento dos traders está chegando próximo da linha verde ali, que é uma região que eu gosto de distribuir. Se eu for procurar por vendas e compras no curto prazo, eu vou utilizar o momento dos traders, onde a gente vai comprar na linha dourada e onde a gente vai vender na linha verde aqui em cima. Como nós já estamos próximo dessa região e como já expliquei para você nas últimas análises aqui do canal, depois que a gente bate na linha roxa aqui embaixo, a gente começa a iniciar um processo de reversão de tendência, possa ser que a gente não chegue exatamente lá na linha verde lá em cima. Então, nesse momento, eu já estou de olho para realizações, porque nós já estamos dentro de uma região que tem, sim, o interesse de distribuir. Obviamente que muitas pessoas me perguntam aí sobre a dominância do Bitcoin, tá? Porque a gente está tendo uma reversão de tendência ali na dominância do Bitcoin, onde a gente está vendo as altcoins performando muito bem, inclusive hoje a gente viu uma grande performance das altcoins, e por conta disso a minha maior posição dentro da carteira é exatamente em Ether nesse momento. Eu tenho uma leve exposição nas altcoins, já realizei boa parte do lucro em algumas altcoins, mas por conta da dominância do Bitcoin estar caindo, hoje eu tenho mais posições em Ether do que até mesmo em Bitcoin. Eu entendo dessa movimentação que está acontecendo. Só que para mim o ponto é que se a gente começar a reverter a tendência dentro do Bitcoin e se a gente perder preços chaves do Bitcoin, a gente pode ver até mesmo o Ether, a gente pode ver até mesmo as altcoins caindo de uma maneira muito agressiva. Por conta disso, eu também vou procurar diminuir a minha exposição em todo o mercado. Como eu falei, hoje eu tenho 38% em caixa, a maior exposição em um único ativo está em Ether e sim, eu pretendo me desfazer de mais posições. Bitcoin já não é uma posição majoritária na minha carteira, mas mesmo assim eu tenho interesse em fazer novas realizações, como eu apresentei para você aqui no 100 mil dólares. E o Fernando, que eu vou trazer aqui para falar com você também, para mostrar qual que é a estratégia dele, ele também tem uma visão de reversão de tendência, mas o Fernando tem um preço em específico ali, que ele está de olho aonde a gente pode ter sim o Bitcoin voltando. Beleza? Bom, quando a gente olha para Ether, a gente vê que Ether já voltou ali na linha verde, lá em cima, tá? Ou seja, já estamos dentro de uma região de realização. Então aqui eu também vou olhar para uma possível realização, tanto em Ether. Como eu falei, tem apenas 38% em caixa e pretendo aumentar ainda mais o meu caixa. Link
também chegou em região de realização. Ou seja, nesse momento, quando a gente olha para as altcoins, eu começo a ver que nós estamos chegando em um ponto que pode ser interessante sim de realizarmos. Afinal de contas, os dados para o Bitcoin, eles não estão nos dando uma confiança de que teremos novas altas ou alta infinita, por exemplo. E para que a gente não fique enviesado aqui no meu canal somente com a minha análise, eu quero chamar com vocês aqui o Fernando, para que o Fernando também possa trazer a visão dele, explicando como que ele está se posicionando nesse momento, quais são os preços chaves e o que ele está de olho aí. Fernando, seja bem-vindo aí ao canal mais uma vez, né? Como tradição, já toda semana você está presente aqui no canal, trocando uma ideia. E aí, tudo bem com você? Feliz ano novo, né, cara? Eu já te dei feliz ano novo nos bastidores, né? Pra galera não achar que, sim, que o negócio é tudo combinado ali, então não é combinado. Mas eu já dei feliz ano novo ali pra ele, mas quero te dar feliz ano novo em público. Que 2025 seja um ano de extrema abundância aí pra você. Muito obrigado, Gui. Um feliz 2025 não só para você, mas para todo mundo que tá aqui, para todo mundo que acompanha a gente já há alguns meses, todas as semanas, aqui no seu canal, como você bem comentou, agora em dias diferentes, né? A gente se encontra. Já se encontramos aqui em segunda, já se encontramos em quarta e agora em sábado, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas tá legal a dinâmica do sábado aí, então espero isso. Eu espero que não chegue no domingo. Tá? Ah, não, daí é. Aí, se chegar lá, a gente tá extrapolando a coisa. Mas espero encontrar vocês aí todos os sábados, assim como vocês nos viram agora em 2024, que vocês continuem aqui com a gente em 2025. Espero poder compartilhar muito conhecimento útil com todos vocês. Essa é a nossa missão principal aqui do canal. Boa. Análise, né? Isso que importa. Cara, o que importa é que... Calma aí, pra gente começar aqui, eu quero entender, cara, primeiro... Como que você se sente no mercado nesse momento? Olha só, a gente vai falar sobre dados aqui, mas é importante a gente ter entender o sentimento do analista ali também, né? Ele se sente confortável, ele não se sente, porque a gente sabe que, cara, quando tá confortável, beleza, a gente deve tomar mais risco, né? Porque, a gente olha para dados, através dos dados a gente toma decisão, e se tá todo mundo confortável, cara, ótimo, a gente deve olhar para novas posições. Mas como que você tá nesse momento aí? Eu sei como que tá o seu sentimento, mas eu gostaria que você falasse pra galera aí. Gil, o conforto do analista, eu não acho que ele está associado simplesmente à posição comprada, mas sim o conforto da posição vendida também. E é assim que eu me sinto no mercado nesse momento. Você sabe bem, a galera sabe bem, já falei aqui diversas vezes lá no meu canal também, 75% dos meus bitcoins, da posição que eu tinha de bitcoin, eu já realizei. E um ponto importante é que metade dessa posição foi realizada muito próximo desse preço que nós estamos hoje. No momento que a gente está gravando esse vídeo, o Bitcoin está em $98.258. Metade dos meus Bitcoins foram medidos em $98.900. Então, um pouquinho acima aí, muito próximo dessa região. Eu fiz diversas outras vendas nesse meio do caminho. Comecei a vender já antes do Trump ser eleito, lá na antiga máxima histórica. Fiz uma venda pequena. Depois, quando o Bitcoin chegou lá em 80 e tantos mil dólares, fiz uma nova venda pequena. E aí, fiz uma venda mais forte ali em 98.900. Muito próximo aí também dos 100 mil que você comentou, tá? Que é um valor mais chave ali para você. É um valor que você comentou de realização de lucros. Eu não pretendo realizar lucros se o preço voltar para 100 mil. Nem no preço de agora. Por quê? Como eu disse, eu já realizei aí. Se eu identifiquei ali naquele momento que era uma zona de preço onde eu deveria vender metade dos meus ativos, dos meus bitcoins, foram feitas vendas de altcoins também, não só de bitcoin, o meu sentimento não mudou de lá pra cá absolutamente nada. Não tem por que eu vender mais ou comprar, ou de vender menos, né? Comprar mais um pouco. Você já tá vendido nessa... Exato, eu continuo achando que essa é uma zona de preço onde compensa vender metade dos meus ativos. Ponto. Eu gostaria muito, Gui, em breve, de poder vender o restante dos meus ativos. Eu confesso que eu não vejo a hora de sair do mercado. Eu quero sair a 100% do mercado e estou buscando por essa oportunidade. Qual seria o momento em que eu sairia 100% do mercado? Com uma nova máxima. Tá? A gente já comentou isso algumas vezes. Eu falei que dentro do meu achismo, aí, vamos chamar de achismo, eu acreditaria que o Bitcoin pudesse fazer uma nova máxima. Eu não acho que ele vai subir muito mais. Eu acho que essa nova máxima é próxima. Seria um falso aqui desse final.
Tipo, realmente, você vê realmente... já quer mostrar gráfico. A gente tava num bate-papo ainda. A gente tava num bate-papo aqui. Tu falou isso pra você, tá? Duas regiões que eu tenho aqui, ó. Eu estou olhando pro meu gráfico que você não deixou mostrar, mas estou vendo aqui nele. Uma região de preço ali próxima de 113, que seria uma primeira venda minha. Caso a gente rejeite essa região com o preço do Bitcoin voltando lá, aí eu vendo todo o resto, mas de cara ali uma primeira venda. Uma segunda venda, que eu acredito menos, mas se chegar até lá, muito bom, eu tenho a oportunidade de vender mais caro, que seria lá em 125, tá? Mas essa eu já acho mais difícil. Porém, esses são os dois preços-chave. O que eu te garanto é o seguinte, que eu não vou passar desse preço. E aí eu quero te fazer uma pergunta. 125, você estaria 100% vendido. 100% vendido. 100% vendido. O que você vai fazer se o mercado subir e for acima de 125? Absolutamente nada. Por quê? O Gui, eu não tenho expectativa de cravar exatamente o topo. Se o Bitcoin chegar em 125 e eu me desfazer das minhas posições lá, ele provavelmente vai subir mais um pouco. Eu não tô com expectativa de acertar como a gente gosta de dizer, o olho da mosca. Mas você não acha que isso é muito cedo de sair do mercado? Não, muito pelo contrário. A gente pode falar sobre isso aqui agora nesse vídeo. Não acho. Acho que estamos no momento ideal, tá? Então, me sinto agora botando o assunto do confortável, me sinto extremamente confortável sair do mercado agora, nesse momento. Com essas faixas de preço, seriam as faixas de preço onde sairia 100%. Óbvio que existe a possibilidade dele nem chegar até lá. E aí eu vou ter que buscar por uma saída para baixo, o que é o mais difícil. Essa é a parte mais difícil de fazer, fica até a dica para vocês que estão acompanhando aí. É sempre mais difícil você sair do mercado caindo, você sair para baixo. Então, e é por isso que eu trabalho, Gui, e muitas vezes sou atacado por isso, tá? Mas eu trabalho com o DCA de venda. Eu vou buscando alvos e vou realizando. Hoje, o meu preço médio de saída, Gui, somando todas as minhas vendas, tá próximo ali de $93 mil. Meu preço médio de venda. Meu preço médio de saída. Então, provavelmente, para eu sair com o restante dessa posição, vai ser para baixo disso. Para não ter esse preço médio. Eu sou muito confortável desse preço médio. Vamos lá. Vamos dar um stop aqui. Porque, cara, é o seguinte, muitas pessoas, quando elas vão olhar para investimento, elas só estão olhando para cima. É o que eu mais escuto aqui no canal, é que, por exemplo, para você é fácil porque você está no mercado desde os $20 mil. Então, agora você pode sair. Mas, meu amigo, se a festa vai acabar, ela vai acabar para todo mundo. Ela não vai acabar só para mim. Não importa, o problema é teu que chegou atrasado. Não é do mercado e nem meu. Então, por que eu tô puxando esse assunto? Olha só, a gente vai falar sobre preço, regiões específicas, mas a gente tá comentando sobre estratégia. Fernando é um analista, tá aí no mercado há bastante tempo. Pô, cara, já trabalhou para grandes players renomados, tem uma baita de uma estratégia, com uma baita de uma assertividade também. E, sabe, tem lucro real ali no bolso e é um cara que tá se sentindo mais confortável em sair do que entrar no mercado. Cara... E aí você pergunta pra ele, tá bom, mas e se o mercado continuar subindo? O que ele responde é, beleza, vai subir mais um pouco, mas eu sei que não vai tão longe assim, meu amigo. Vai chegar uma hora que as coisas vão começar a reverter e quando tiver baixo risco eu entro dentro do jogo. É basicamente isso que ele tá falando. Estou saindo porque o risco está elevado e quando o risco estiver baixo, eu volto pro jogo novamente. Sem ficar nessa historinha de holdar 10 bons ativos aí, ficar acreditando que a alta é infinita, porque a gente sabe que o bear market dói. E é o que você falou, é difícil sair nas quedas, principalmente em cripto, cara. O cripto, quando a gente tem o sinal reverteu, meu amigo, o candle semanal é tão gigantesco, mas tão gigantesco que você vai ver o sobrevenda de tudo furando. O sobrevenda do diário ele fura, imagine o de 4 horas o que está acontecendo. Então é legal você trazer essa visão aí, explicando que, cara, mesmo assim se subir, beleza, ok, a gente já chegou em uma zona de risco. E isso é uma coisa legal, porque a gente veio comentando dentro do relatório de informações privilegiadas. Pô, já fazem dias, né? Não nos últimos dias, porque o preço tá andando de lado aí, né? Mas a gente já vem falando há bastante tempo sobre zonas de realização. É importante você saber realizar. Entendam, hoje eu tenho 38% da minha carteira, pode ser que no fechamento de hoje eu vá realizar mais um pouco.
pode ser que amanhã eu tenha mais um pouco realizado, que eu tenha mais capital protegido. O Fernando já tá quanto? 75, Fernando? Eu vendi 75% das minhas posições de Bitcoin. Só que, lembrando, ponto importante, tá? Você deve se lembrar bem. A minha posição de Bitcoin não era mais 100% da carteira desde março. Quando o Bitcoin chegou a primeira vez a 71 mil dólares. Naquele momento eu saí 100% do Bitcoin, 100%. Eu reentrei no Bitcoin na faixa de 50, 50 e tanto. Preço médio de 56 ficou. Só que eu reentrei com 40% do meu capital. Sim. Já tem muito capital fora do mercado, ou seja... Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, só falar a quantidade de capital. Não mostra. Mostrar valor. Mostra a conta. Mas assim tá a alocação do meu capital hoje. 60% dele está em dólar, 17% em BRZ é renda fixa, tá? Renda fixa brasileira. Ou seja... Você tem shitcoin na carteira, Fernando? Tenho shitcoin na carteira, exatamente. Ou seja, eu já tô 80% fora do mercado. 80% fora do mercado, do valor total. Do meu capital total. E eu sou o cara, Gui, que em diversos momentos da minha vida, e eu não tenho medo de fazer isso, eu entro com 100% do meu capital no mercado cripto. Sim. Eu passei 2023 com 100% do meu capital no mercado cripto, pagando minhas contas com cartão de cripto. Pra você ter noção. Eu sei, a última eu sei, né? Exato, a outra, mas você sabe muito bem. E foi lá em março, inclusive. Então eu não tenho medo. Não pensa que, tipo assim, ele tá com 80% fora do mercado, mas quando ele entra só com 30%. Não, eu entro com 100%. E tem hora que eu... Calma aí. Isso daí que você tá falando pra galera é a diversificação entre bolsa tradicional, renda fixa e cripto. Você tá em 100% do seu capital dentro líquido, sim. Só pra que a galera entenda, porque às vezes pode ficar confuso aí, mas o Fernando ele quer dizer que ele não é o cara que coloca só 10% do capital dele em cripto, se 2%. É um cara que está all-in em cripto em alguns momentos, como foi o momento de 2023, que já não é o caso agora. Agora, o que ele está fazendo é a maior parte da posição dele está em dólar, a outra parte ali está em Memecoin BRZ e o restante está investido dentro do mercado. Exatamente. E assim como eu fico 100% em cripto, eu fico 100% fora. E o que eu estou buscando agora, nesse momento, é uma saída para eu conseguir sair 100%. Porque hoje Quer mostrar no gráfico aí o porquê que você falou desses preços em específico aí, do 113 e do 125? Posso mostrar. Tá, você jogou a minha tela aí? Boa, vamos lá. Primeiro, alvos no Bitcoin. Vamos para um gráfico semanal. Meu medo desse candle amarelo. A gente já fala sobre esse candle amarelo aí também, que ele é perigoso. Mas vamos lá. Como é que eu gosto de traçar alvos para meus ativos? Existem diversas maneiras de traçar uma boa Fibonacci, que vai te entregar ótimos alvos. Eu não sou o cara que traça suportes e resistências. Para mim, meus suportes e resistências são todos baseados em Fibonacci, extensão e tração. A melhor forma de buscar alvos para cima é a extensão, pegando última mínima e última máxima antes do preço reverter. Ou seja, o preço vinha numa tendência de alta, virou para uma tendência de baixa, virou para uma tendência de alta de novo. Pego a mínima e a máxima dessa tendência de baixa. Por quê? Essa tendência de baixa é a captura de liquidez. É a quantidade de dinheiro que entra no mercado ali, na parte de acumulação, e ela passa a ser distribuída a partir do momento que ela fica positiva. Ou seja, a partir do momento do rompimento do toco anterior. E é por isso que eu pego a mínima e a máxima todo esse movimento. Bitcoin. Deixa eu mudar de gráfico aqui. Deixa eu usar esse daqui, porque esse daqui já tem as linhas traçadas. Aqui, ó. Pronto. Só apagar isso aqui só. Mas é a mesma fibra que tá traçada aqui, tá? Não, peraí. Vai ter que ser naquele mesmo. Que ele tá com outra fibra. DLX. Botão. Primeiro ponto. Primeiro alvo de Fibonacci. 88,723. Né? Um alvo que ele foi bem respeitado aqui no gráfico diário. A gente consegue ver a acumulação que o preço fez quando chegou lá. Um gráfico de 4 horas, foi uma bela deriva ali ainda. Inclusive, ali foi uma das vendas. Ali eu vendi 5, 6% do meu capital.
Por quê? Porque é apenas o primeiro alvo, mas uma zona de lucro parcial. Segundo alvo, 97.980. 98 mil dólares. Eu consegui vender, eu vendi um pouco acima, 98.900. Mas enfim, nessa região. Perceba que foi uma região muito mais respeitada. A quantidade de vezes que a gente tocou lá, ó, e sentiu aquela região, tanto como suporte, quanto como resistência. O que mais me chama a atenção é o volume, cada vez que a gente tocava nessa linha. Olha como o volume cresce, sempre que a gente toca nessa linha. Então ele mostra para mim que essa Fibonacci está muito bem traçada. E os próximos alvos dessa Fibonacci ficam ali em 113, 112, 956, que é o terceiro alvo, e depois lá em 122, tá? Eu gosto de traçar faixas, então como é que eu opero geralmente? Eu vou traçando diversas Fibonacci em todas essas acumulações e acabo traçando faixas. Então essas faixas ficaram aqui, ó, uma região entre 113 e 114 e a outra lá entre 124 e 125, tá? Mas é basicamente baseado naquelas fibras que eu mostrei ali para vocês. Eu gosto de trabalhar com zonas de resistência mais amplas, tá? Não um valor exato. Então ali naquela região vão ser mais próximas vendas. Estatisticamente falando, a gente tá falando de um backtest cripto de 5 anos. Só de cripto. Estatisticamente falando, metade dos trades acaba aqui nesse primeiro alvo, que foi onde eu vendi metade da minha posição. Em torno de 70% dos trades acabam aqui no terceiro alvo. Em torno de 80% dos trades acabam aqui no quarto alvo. Perdão. 50% aqui, 30% aqui, 20% aqui. É que eu tô fazendo o cenário inverso. Tá bom. 50% dos trades acaba aqui, 30% aqui, 20% aqui. A probabilidade de trades que vai lá pro quinto alvo e acaba lá é muito pequena. Então de 10% apenas. E a que rompe o quinto alvo eu nem considero. Porque daí é muito difícil acontecer. Né? Não tô falando que não pode acontecer, mas é muito difícil. Nem entra no meu backtest. Mas nisso daí você tá falando em qual time frame? De todos. Todos. Até até os diários para romper o quinto ali é bem mais raro. A única coisa, a diferença que eu vejo, quando eu diminuo muito o time frame, como por exemplo, quando eu vou para um gráfico de 15 minutos, a probabilidade de chegar no quinto alvo é maior. Você tem noção, no 15 minutos, que é um dos gráficos que eu mais opero, a probabilidade de chegar no quinto alvo é em torno de 33%. Um terço dos trades vão até o quinto alvo. E agora no gráfico diário ele fica ali em 10%. Porém, a probabilidade de romper mesmo no 15 minutos é muito baixa. Então no 15 minutos é um trade que eu levo tranquilamente até o quinto alvo, batendo uma ou duas parciais no caminho. Já no gráfico diário, não. O gráfico diário costuma ter parcial em todos. Entendeu a diferença? Mas passar do quinto alvo é muito difícil. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta. O que te faz acreditar que... Porque olha só, você pode traçar o último fundo e o último topo lá da região de acumulação dos 20 e 30 mil dólares. Que foi quando a gente bateu, por exemplo, no 70 e a gente ficou ali 71. Só que no 71 você não tinha uma visão de ficar 100% fora do mercado. Não, no 71 eu fiquei 100% fora do mercado. Eu também fui realizando parciais no caminho e a minha última venda foi na 71. Sim. Não, tá, faz sentido. Vou mudar a minha pergunta. Você acredita que essa região dos 100 mil dólares aí, 115, sei lá, essa região que a gente está, ela tem uma probabilidade alta de ser topo cíclico? Tem. Tá, tem. Eu vou te perguntar o porquê, mas antes eu quero saber qual que é a diferença dessa para do 73, a primeira vez que a gente bateu all time high. Porque na do 73 você não via que poderia ser um topo cíclico, ou você via? Do 73? É. Cara,
Eu via, Tá. eu via que tinha chance. Mas eu vou te mostrar a diferença. Joga minha tela. Porque a minha pergunta é... Eu quero entender na sua cabeça, a pessoa que olha o price action, que utiliza outras métricas que eu utilizo, porque eu olho para os dados on-chain, cara. E nos dados on-chain a gente vê essas zonas de grande distribuição ali. Quando a gente vê a grande distribuição acontecendo, cara, aqui sim, alta chance de ser topo cíclico. Mas na sua visão, quero entender na sua visão, como que você constitui isso de tipo, puta, eu tô com um risco tão elevado ao ponto de ser um topo cíclico ou não, por exemplo? Tá, vamos lá. Põe minha tela aí de volta. Primeiro, só mostrando. A gente comentou ali, você falou a FIBO lá de 20 a 30. Perceba que essa FIBO foi um dos casos que o Bitcoin chegou até o quinto alvo. E foi por isso que eu vendi 100% lá no último alvo, que era em 71. Ela chegou exatamente lá e de lá não passou. Ali eu estava 100% fora do mercado. Muitas pessoas vão falar que passou depois, mas é que poucas pessoas entendem que ele saiu lá no 70 e reentrou lá embaixo no 56. Olha que operação linda, enquanto o mercado tava caindo, cara. Pois é, Foi explicado. O mercado chegou a cair a 49 e o preço médio de reentrada foi 56, depois que ele fez um fundo. E essa foi a diferença. Então você me pergunta, naquele momento quando a gente chegou em março do ano passado, em 71, você saiu 5% do mercado. Você acreditava que lá poderia ser um topo cíclico? Eu acreditava, por isso eu estava 100% do mercado. Mas eu reentrei no mercado quando eu entendi que não era. Quando nós fizemos fundo ali no gráfico diário / gráfico semanal, tivemos ali um forte indício de fundo em 49, eu consegui reentrar com o preço médio de 56. E voltei pro jogo. Então, mas se você me perguntar, lá poderia ter sido? Sim, eu estava 100% fora do mercado. Assim como eu posso sair 100% do mercado aqui agora em qualquer momento, seja lá no 113, seja no 120 e tanto, achando ser um topo cíclico, Mas e depois entrar. E depois de um momento entender, beleza, eu achava que lá era topo, mas agora eu acho que é full. E olha que beleza. Olha que beleza disso daqui. Você não paga pra ver, cara, se é topo cíclico ou não. Pago pra ver. Não é você que vai ficar aqui esperando pra ver se daqui 6 meses a gente vai estar falando, olha só, tá vendo aqueles 100 mil dólares, galera? Então, foi topo cíclico. Agora a gente pode sair com 50% a menos no bolso. Cara, é um jogo estratégico. A análise, ela nos permite isso. Os dados, ele nos permite isso. Da gente poder analisar, entender qual que é a região. E beleza, a minha visão nesse momento é que acabou a festa. A gente tá no final do topo cíclico do Bitcoin. A gente vai vencer um longo bear market. Opa, nós estamos caindo e formamos um fundo aqui no meio do caminho. Isso daqui não é um topo cíclico. Esse fundo aqui vai jogar a gente lá pra cima. Então, quer saber de uma coisa? Vamos reentrar aqui dentro dessa região e vamos até a próxima região. Chegou no próximo topo, meu amigo, eu que não vou pagar para ver se isso daqui é topo cíclico ou não, mais uma vez. Porque, cara, uma das vezes que você ficar preso no topo cíclico, anota isso daí. Você vai passar 2 anos vendo o seu capital desvalorizar e em 2 anos você vai ver ele voltar para o 0 a 0. Isso significa que o carinha que investiu na poupança, a sua avó que investiu na poupança, fez mais dinheiro do que você nesses 2 anos. Entenda, não vale correr esse risco, não vale você ficar preso em topo cíclico. Então, sempre que a gente tiver dados e sinais de formação de topo, cara, tenta se proteger, constrói estratégias de proteção, saiba olhar para o mercado também para fazer realizações, veja o que eu estou fazendo, o que o Fernando está fazendo, qual que é a nossa visão. E entenda, o mercado ele não vai acabar aqui, mesmo que aqui seja topo cíclico. A gente vai conseguir extrair oportunidades ao longo desse caminho. E, por exemplo, o relatório de informações privilegiadas, por que a gente publica ele todos os dias? Porque todos os dias a gente também tem oportunidades no curto prazo, tem movimentações intradiárias que a gente pode capturar, por exemplo, tem trade que a gente pode fazer, porque se fosse uma única decisão de compra ou de venda, o relatório nem seria todos os dias, seria, sei lá, uma vez a cada reversão de tendência, que isso daí leva a cada, sei lá, 2 meses mais ou menos, enfim, não tem uma média aqui, não existe time certo para movimentações de mercado, não acredite que se dezembro caiu, janeiro vai subir, porque não é bem assim que funciona.
Mas entenda que quando a gente olha para os dados, a gente pode ser estratégico. A gente não precisa ficar contando com a sorte, ficar contando com achismo de que a alta é infinita, cara, a gente pode ser estratégico, preservar o capital, preservar aquele lucro que você já fez, para que você possa sobreviver, se pagar, ter ali as suas recompensas também sendo compradas, né? Poder dar um carro para a esposa, né, Fernando? Tudo isso daí foi com o quê? Pensa se você fosse o holder. Sou holder, mãos de diamante do Bitcoin. Eu estou aqui há 4 ciclos só comprando Bitcoin. Cara, você ia dar o carro para a esposa com o quê? Não, esquece. Pois é. Então tem que saber o momento de realizar sim. O Fernando tá trazendo a visão dele ali. Mas, Fernando, legal. Entendendo que a gente está dentro de uma região de topo, nem vamos bater muito aqui que isso é um topo cíclico ou não, é uma região de topo. A gente só respeita. Eu estou respeitando, você está respeitando. Existem preços específicos que as coisas podem ficar mais azedas, vamos se dizer assim. Porque a gente sabe que o fechamento de dezembro, cara, ele não foi nem um pouco confortável. O semanal, quando a gente olha, cara, tá uma nhaca. O mensal, quando a gente olha, tá aterrorizante ali. Parece que, cara, quando você monta a árvore de Natal, qual que é o último elemento que você coloca? A estrela. Né? Tá parecendo que a gente acaba. No mensal, parece que a gente colocou a estrela na É por árvore isso que de ela Natal. chama estrela, inclusive. Estrela cadente, não, né? Estrela que destrói tudo. Exato. Né? Mas traz aí a sua visão sobre esse preço específico e caso a gente venha perder esse preço, até onde você acredita que a gente pode ir para encontrar novas oportunidades de compra? Afinal de contas, agora a gente está vendendo. Na hora que cair, a gente vai começar a comprar. Boa. Olha que interessante, Gui. Todos esses aspectos, pode ver meu gráfico de volta. Todos esses aspectos que você citou, eles impactam no meu gerenciamento atual. Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, a última FIBO, que eu também fui realizando lucro alvo a alvo, mas eu fiz a minha maior venda naquela situação no quinto alvo, diferente agora que eu fiz a minha maior venda no segundo alvo, o cenário mudou muito de lá para cá. Quando nós estávamos nesse movimento de alta, nós atingimos o quinto alvo depois de um ano de alta, depois de 365 dias de alta, que comparado a ciclos anteriores, é um tempo muito curto. Dificilmente a gente teve um ciclo de apenas um ano. Agora, o cenário já mudou. Agora, Gui, nós temos 2 anos de alta. Passou-se um ano de lá para cá. Desde aquela antiga máxima histórica. Que é o tempo ciclo que a gente costuma ter nos bull markets. Agora, Gui, como você comentou no gráfico mensal, o cenário está horroroso. Diferente daquela situação onde a gente via o preço subir, fazer topos cada vez mais altos e o índice de força relativa também, agora não. Agora nós temos divergências. O preço está subindo sozinho. E é por isso que dessa vez eu não vou pagar para ver o quinto alvo. O 137. Perceba que eu comentei com vocês que eu pretendo fazer mais uma saída aqui em 112, mais uma 122. Nessa região. Mas não comentei essa 137. Por quê? Porque o cenário já mudou. Já acho pouquíssimo provável a gente chegar até lá no quinto alvo. Já vejo como a melhor probabilidade de vendas, da venda mais impactante, ser aqui o segundo alvo. Não mais o quinto. Por conta desses cenários. Tempo de alta, gráfico mensal, realized profit. Naquela situação, em 71 mil dólares, nós tivemos a maior venda da história do Bitcoin, né? Foram 10 bi alguma coisa. Mas só depois disso passaram mais vendas, ocorreram nas semanas seguintes. Agora não. Agora a gente já vem do realized profit. O dia mais fraco que você abre ali tem 2 bilhões. Você fala, cara, você tá vendo 2 bilhões no dia mais fraco, velho. Isso daqui no ciclo passado era a alta, velho. Era o máximo, exato. Então o cenário mudou muito de lá pra cá. Hoje acho mais improvável. E um ponto importante, Gui, que a galera precisa entender. Não tenha medo, turma, de sair antes da hora. Tenha medo de sair depois da hora. Eu não me importo, Gui, se eu sair, por exemplo, 100% do mercado ali em 103, vamos colocar, o Bitcoin para 137. Mesmo que vá, mesmo que rompa até, se quer saber. Por quê? Porque o risco-retorno não compensa mais. Não compensa eu ficar o risco de ficar preso num topo cíclico e ficar 2 anos negativo do que o retorno de ganhar mais 17%. 17% eu ganhei hoje no Cardano. Não compensa mais.
tá? Então, para mim, o risco-retorno de estar no Bitcoin nesse momento, com todos esses sinais, Gui, não é mais atrativo. Não é mais atrativo. Por isso que eu já estou 75% vendido. Gostaria de vender o restante em preços de regiões de preço mais caro. Então, Fernando, o que você quer? Cara, eu quero que o Bitcoin rompa pro topo. Eu quero que ele vá mais. Tenho mais Bitcoins para vender. Mas também já tem uma estratégia de saída. Por exemplo, se a gente perde essa mínima aqui, $91.500, a mínima da semana passada, que marca a mínima de dezembro, aqui a gente aciona uma DVAP de venda. Aqui eu saio do mercado com o restante. Por isso que as compras de altcoins, que eu não só estou nesse momento, como a gente avisou no relatório, depois eu falo um pouco mais sobre isso, já estão todas protegidas no 0 a 0 no dia de hoje. Porque provavelmente se o Bitcoin perder esse fundo, essas compras vão voltar para 0 a 0. Esse trade cardano que a gente está ganhando 15% hoje, vai voltar para 0 a 0. E não tem problema. Eu saí de lá. Então eu vejo um momento que o importante é buscar vendas, de fato, zonas de venda. Não te conto. Tá. Você falou aí sobre perder a mínima do mês passado. Caso haja o rompimento ali, a gente vem abaixo da mínima do mês passado, você vai sair com o restante das posições? Vou. Provavelmente com tudo. E não vai esperar, por exemplo, as altcoins voltar pro 0 a 0? Ou vai? Não, se isso acontecer, provavelmente as altcoins já estarão. Elas vão estar no 0 a 0. Já estarão, provavelmente. Sim. Aí tudo vai calhar. Mas legal, porque o ponto é, beleza, você está saindo, né? Você está visualizando aí, a estratégia já está construída. Não sei se a galera entendeu aí, mas o plano do Fernando de saída ele já está constituído. É o que eu sempre falo para vocês: sejam estratégicos, tenham um planejamento. Nesse momento, é o momento de montar um planejamento de proteção, de saída do mercado, e ponto. Não tem alguns clientes que ainda me mandam mensagem: Gui, vendi um apartamento, me fala qual que é a região de pullback para eu poder entrar? Cara, agora não é a hora de você fazer esse tipo de coisa. Vendeu o apartamento, direciona para outro local, vai meter na renda fixa, vai fazer outra coisa, porque agora não é o momento de fazer isso. Os clientes lá de 2022, 2023, que vendiam apartamento, que vendiam terreno, alguma coisa, cara, vai sem dó, compra. Pode injetar dentro do mercado porque a gente tem um baixo risco investido. Agora, nesse momento, é mais complexo a gente falar isso, né? Porque a gente sabe a região que nós estamos. Mas beleza. Se a gente perder a mínima mensal ali, nem vamos se discutir se é um topo cíclico ou um topo periódico, a gente vai ter queda. Essas quedas nos trarão oportunidades de compra para que a gente surfe movimentações de alta, nem que seja no curto prazo. Quais são as regiões que você está olhando ali que podem servir como suporte? Eu sei que você vai utilizar a Fibonacci para isso, então vamos descobrir aí na sua Fibonacci quais são as regiões de suporte. Porque olha só, muita gente que escuta tudo isso daqui acredita que o game acabou, o jogo acabou. Não acabou. Se você olhar, por exemplo, o meu canal, que foi iniciado no bear market do ciclo passado, você vai ver que eu falo muito ali no início do meu canal que eu estava fora do mercado durante o bear market, mas que eu fazia operações no curto prazo, que eu estava buscando por trading, não estava mais buscando por operações de holding, mas estava buscando por operações no curto prazo. Então, mesmo que o mercado caia, mesmo que a gente reverta, mesmo que isso daqui seja um topo cíclico, a gente ainda tem oportunidade de multiplicar dinheiro e não precisa ser shortando o Bitcoin. É simplesmente utilizando timeframes mais curtos para que a gente possa fazer operações intradiárias. E obviamente que as regiões de suporte do Bitcoin, as regiões de reversão, ajudará com que a gente entre, seja em Bitcoin ou em altcoins até mesmo. Então, por conta disso, Fernando, que eu estou querendo saber quais são as suas regiões de alvo. Boa. Joga minha tela aí de volta. Bom, tem diversas formas da gente traçar essa Fibonacci. O que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou pegar o fundo mais relevante que a gente teve, que me parece ser esse daqui. Um fundo que foi tocado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, testado como um forte suporte. Eu vou pegar a máxima desse movimento e esse fundo, essa mínima. E lá nós temos o primeiro alvo dessa brincadeira aqui, que dará lá em torno de $82 mil. Um segundo alvo lá em $76 mil. Posso aumentar essa zona, tá? Eu acredito que uma zona de fundo... Isso levando em consideração que a gente vai perder essa mínima, tá? Caso a gente perca essa mínima, uma região de fundo ficaria entre 80 e 82. Ali.
perdendo os 91.500. Ou seja, acionando essa venda mensal, que é onde eu falei que eu venderia o restante das minhas posições. Não faço essa operação agora, não vendo ela agora, porque a gente não perdeu esse movimento. Enquanto a gente está aqui ainda, a probabilidade dele testar para cima ou para baixo é a mesma. Tá? Se ele testar lá para cima, ótimo, vou vender mais acima. 13. Agora, caso a gente perca essa região aqui, esse fundinho, aí acho que a gente pode cair pelo menos lá para 82. Tá? 82, 76 é um próximo fundo. Ou seja, a gente teria um pullback ali de 23 a 30%, mais ou menos. 1 milhão se transformando em 800 mil. É isso. Ou 700 mil. Exatamente. Doído, né? Agora que interessante, Gui. Eu tô falando aqui, por exemplo, que o meu alvo para queda pode ser ali em torno de 30%, mais ou menos, tranquilamente. E eu comentei que aqui meus alvos para alta, o primeiro alvo é 103, daria ali em 15%. Esse é um dos motivos de eu não comprar agora. É o risco do retorno. Sim. Não compensa. E vou além. Por que no dia 23, ou melhor, no dia 20, Gui, eu comprei altcoins, algumas altcoins. Pra quem acompanha lá no canal até sabe que altcoins são essas. E no relatório do dia 23, a gente comentou, podemos estar diante de uma mini out-season no Natal. Aqui o gráfico mostra nada, eu vou para esse gráfico aqui, a dominância do Bitcoin. E a gente deixou claro lá pra galera. O que a gente falou. O cenário mais provável para esse Natal é de altcoins performando melhor que o Bitcoin. Né? Passou-se o Natal, virou-se o ano, e essa performance continua melhor ainda. O gráfico que eu estava olhando naquela situação é o gráfico da dominância do Bitcoin. Aqui é a mesma seta que vocês viram lá no gráfico. Que aqui, nessa região, nós entendemos que poderia ser um topo, e as altcoins, esse gráfico cairia, consequentemente as altcoins performariam melhor. É o que está acontecendo, ele ainda tem espaço para subir. E por quê? E agora voltando ao assunto do risco-retorno. Por que eu optei por fazer esse trade no final do ano? Por que no dia 20 eu comprei altcoins? Eu comprei 100 mil em altcoins em Ether, ADA e DOT. Ether já até testei a posição. Por quê? Porque o risco-retorno deixou de ser tão atrativo. Mas ADA, por exemplo, quando a gente comprou, olha a simetria que eu tinha para o último topo. Possibilidade de ganhar 40% de alta. Ganhando 15 só hoje. De DOT, olha a simetria que eu tinha para o topo. 60%. Compensa o risco dessa operação. Diferente de Bitcoin agora. Que para um topo anterior, por exemplo, tem 10%. Por que eu cito o topo anterior? Porque no mercado nós só temos uma única certeza de preço. Que é o preço já negociado no passado. A única certeza que eu tenho é que em 17 de dezembro de 2024, aceitaram pagar 107 mil dólares por Bitcoin. É a única certeza que eu tenho. Existe a probabilidade de as pessoas toparem pagar 150 mil dólares por Bitcoin? 130, 200? Existe, mas é uma possibilidade. Não uma certeza. Ninguém ainda pagou, né? Ninguém ainda pagou. Tá? Então tome muito cuidado quando vocês falam com certezas, galera. Eu tenho certeza que o Bitcoin vai valer 200 mil dólares. Alguém já pagou 200 mil dólares do Bitcoin? Não. Então como é que você tem certeza? Diferente do 107. E quando a gente faz trade, é muito importante ter essas noções. O trade que vale a pena é o trade que é achismo. Não tem problema a gente ter achismo. Eu também acho que o Bitcoin vai valer 200 mil dólares. Não tem problema achar. Mas o quão compensa você estar na superação? Porque a análise, ela é exatamente analisar o presente e o passado. Ponto. Exato. Isso que é a análise. O mais importante é a gente analisar o presente, entender o que está acontecendo hoje para a gente tomar as nossas decisões hoje. Mas é um grande erro a gente tomar as decisões sobre algo que não aconteceu ainda. Você não toma as decisões. Tem projeção. A projeção do Fernando, ela tá, cara, ali para 113, 122. Mas ele toma a decisão pautada naquilo que tá acontecendo no atual momento. Que nem ele falou, cara, se perder a mínima do mês passado ali, vendi, tô fora. Porque eu vou ficar esperando o que vai chegar lá. Se você ficar esperando o preço específico lá, o Plan B foi a pessoa perfeita aí que nos mostrou que esse preço específico, ele só ferra. Ele não vai chegar ciclo passado, cara, 68 poderiam ter realizado lucro, mas queriam 100, não chegou no 100. Enfim, poderiam ter comprado nos 15 também, quis esperar os 12, não chegou também, então ficou para trás. Então a gente tem que saber ali que temos que tomar as decisões do momento atual. E Fernando, fala um pouco para a galera como que
tudo isso daqui vai respingar dentro do relatório de informações privilegiadas, porque afinal de contas, a gente escreve ele todos os dias e às vezes parece que quando a gente fala sobre topo, acabou o mundo, porque tem algumas pessoas que entendem que não dá mais para fazer dinheiro e não é bem assim que funciona, cara. Na nossa visão, a gente está se desfazendo das posições, mas caso o mercado já venha a cair, nós estamos buscando por compra. Certo, Fernando? E essa vai ser a nossa missão, por exemplo, nos próximos dias, se a queda acontecer, ou se a alta acontecer, é buscar por novas regiões. Ou é uma região de venda, novas vendas, ou vai ser uma região de saída. Mas a pergunta que eu te faço é, com novas quedas, a gente vai ter oportunidades dentro do relatório de informações privilegiadas? E como que nós teremos? O próprio relatório respondeu essa pergunta junto com a análise que eu passei recentemente. Você me perguntou, você estava na possibilidade da primeira vez que o Bitcoin atingiu os 71? É que eu pedi 71, mas eu vi até 73, né? Só que estava na possibilidade de um topo cíclico, eu falei que sim. E aí você me perguntou, mas por que você voltou a comprar então? Porque eu enxerguei um fundo, ponto. E não foi somente eu que enxerguei, o relatório mostrou isso, né? A gente citou isso no relatório. Tanto a venda, em 71, quanto a compra. Aquelas regiões de 49, 50, 58, até 56 a gente comprou. Mesmo eu acreditando lá atrás que já era no topo. Né? Porque a gente analisa o mercado todos os dias. E a hora que a gente vê que o achismo pouco importa, e a gente enxerga uma oportunidade de compra, a gente vai comprar. Assim como no dia 23 de dezembro, no relatório, como eu sei para vocês agora, a gente falou, galera, a gente está enxergando agora que altcoins performarão melhor que o Bitcoin nos próximos dias. É um bom momento de estar exposto. Quando nós enxergarmos no Bitcoin novamente, que é um bom momento de comprar, nós vamos falar. Assim, a gente deixou claro que no vídeo de hoje, galera, no momento a gente não enxerga um momento para comprar Bitcoin. Pelo contrário, para vender. E quando nós vendemos mais, nós também começaremos a vendemos ainda mais. O que ainda tem mais Bitcoin para vender, eu ainda tenho mais Bitcoin para vender. Conforme a gente vai comprar. O mercado ele muda dia após dia. É muito ruim a gente fazer análises. É que a gente acaba fazendo, né, Gui? Porque a galera busca por isso. Mas eu tenho certeza que você não se sente confortável assim como eu, de falar, por exemplo, o Bitcoin vai cair tanto por cento. Não, porque é achismo. É achismo. A gente precisa acompanhar a queda dia após dia e enxergar onde vai se formar um fundo. E a gente o que eu nunca faço é cravar o preço, cara, porque eu sei que não é assim que funciona. Né? E lá, às vezes a gente tá olhando pra queda e o negócio para no meio do caminho. Ponto. Eu vou tomar uma decisão de entrada. E mesmo se você estiver errado na sua análise, na sua tese, chega um momento que você vai visualizar no gráfico, nos dados, você está errado aí, ponto, você vai para o outro lado. É simples. A análise, ela nos proporciona isso. Não é um jogo de certo ou errado, a análise. É um jogo binário, compra ou venda, ponto. Analisou, compra, beleza, comprou, deu certo, não deu? Você vai tomar outra decisão em seguida, cara, porque os dados eles vão te mostrar. Obviamente que requer muita experiência, muita informação, muitos dados, muita análise para você entender se você vai comprar ou se você vai vender. Bom, Gui, não tem problema você estar errado no mercado. O problema é você estar alavancado quando você está errado. Não tem problema, por exemplo, o Bitcoin ele fazer um topo aqui agora e você estar numa posição comprada. O problema é ele fazer um topo aqui agora e você estar 100% comprado. Isso é um problema. E é isso que a gente não deixa você fazer no relatório. Isso é um ponto importante. A gente é bem claro em relação a isso. Galera, aqui é uma zona de começar a comprar. Comprar um pouco. Aqui é uma zona de começar a vender. Tome muito cuidado com isso. Não tem problema você comprar no preço errado. Mas o como você comprou, quanto você comprou. Isso impacta. E essa é a parte que a galera mais erra, você quer saber. A maioria das pessoas, elas têm uma carteira 100% exposta. Sim. Sabe por quê? Porque ela acredita que é a chance da vida dela ficar milionária. É a altcoin perfeita, o ativo perfeito que vai disruptar o mundo, vai quebrar o establishment, e Bitcoin é reserva de valor, então eu vou colocar meu dinheiro inteiro aqui, porque aqui está a oportunidade do século de eu ficar milionário. E, cara, Fernando, você chegou no milhão assim? Não. Eu não conheço ninguém, cara. Eu não consigo ninguém. Eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que foram uma ruína assim. Eu conheço pessoas que ficaram tô rico, tô pobre. Ciclo passado tem um cliente
que fez 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Quando a FTX quebrou, você sabe quanto que ele tinha na carteira dele, parado no posto de gasolina para poder abastecer a moto? Uma nota de R$2. Ele fez 4 milhões e ele terminou o ciclo com 2. Porque ele começou um processo de alavancagem no início do bear market. E conforme aquilo ia dando errado, ele ia injetando mais. Você sabe, cara, como que é os hormônios nesse momento. E ele foi colocando mais. Chegou uma hora que zerou a banca dele, não tinha mais nada. Ele tinha R$2 na carteira dele. Pensa, cara, você chegar na riqueza, você chegar no 1 milhão, por exemplo, e depois você voltar para a pobreza. Isso deve ser a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo. Você saber que você já teve 4 milhões e você não tem nada. Então é por conta disso que a gente fala muito sobre estratégia de proteção, sobre preservação de capital, sobre momentos de você vender, sim, momentos de você realizar, porque a gente sabe que esse mercado não é só alta infinita, né? E bom, se você quiser ter acesso aí às informações privilegiadas de dentro do relatório, o relatório de informações privilegiadas é exatamente essas páginas de análise aqui, tem análise de sentimento, análise de price action feita pelo Fernando ali, análise on-chain, que ela é feita por mim, juntos nós sentamos todos os dias, analisamos o mercado e entendemos qual região que nós estamos. No final, a gente dá a nossa visão, o que a gente acredita do mercado, a gente deixa ali quais são as regiões que a gente está olhando, por exemplo, se é uma região de realização ou se é uma região de compra, por exemplo, e todos os dias da semana a gente publica esse relatório aqui. Ele é escrito junto com o Fernando, eu e o Fernando, a minha empresa Block Capital e a empresa do Fernando Oristic, estamos escrevendo esse relatório todos os dias. Se você quiser ter acesso a essas informações, por menos de um pão francês por dia, você consegue ter acesso a essas informações. Para você assinar o relatório de informações privilegiadas, basta clicar no primeiro link da descrição, que você vai ser direcionado para essa página. Nessa página a gente explica como funciona o relatório. Mas saiba que a gente está todos os dias escrevendo, entendendo qual que é o direcionamento do mercado e alertando os nossos clientes das regiões que nós estamos. Se é uma região de compra, se é uma região de venda e mostrando um pouco da nossa estratégia, um pouco das nossas decisões. O objetivo do relatório de informações privilegiadas é munir você com informações para que você não fique acreditando que a alta é infinita, para que você também não fique acreditando que a queda é infinita, que existem regiões de suporte, de resistência, regiões de compra e regiões de venda. E pode ter certeza, nesse momento, nós já tomamos uma decisão de realizar dentro do relatório. Daqui para frente, nós estamos buscando 2 novas regiões. Se a gente subir, haverá novas regiões de realização. Se a gente descer, haverá regiões de compra, por exemplo, dentro do relatório. Então, se você quiser ficar informado aí dessas regiões, clica no primeiro link da descrição e a gente vê lá dentro do relatório de informações privilegiadas. Fernando, tenha mais algo que você queira comentar aí, além dessa estrela cadente aí no mensal, que isso daí é doído, né? Começar o ano com uma estrela cadente ali. Ou você está all done? Era tudo isso que você queria passar? All done. O que eu tenho para passar agora será passado no relatório daqui para frente. Boa. Ou se não, sábado que vem de volta aqui no canal. Fernando, brigadão aí pelo seu time, brigadão pelo seu conhecimento, por poder compartilhar, por poder trocar essa ideia aqui também, pra gente ver juntos, né, qual que é a nossa visão aí. E, cara, parabéns por todo o trabalho que você vem fazendo aí, sabe que eu admiro bastante a sua criação, né? Essa criação foi muito importante, até mesmo para mim, eu utilizo ela, que é a Divap, e obviamente quem tá dentro do relatório acaba se beneficiando disso daí. Brigadão por estar em mais um dia aqui em gravação e eu te vejo de volta aqui no canal na semana que vem, Fernando. É isso, combinado? Deixa eu ver semana que vem. Até a próxima. Forte abraço, galera. Tamo junto e valeu.